Linda Lobas empreendedoras, estou aqui com a doutora Clarissa, o livro dela, Mulheres Correm com os Lobos, começando 40ª live. 40ª live. Hoje é um dia muito marcante, é a 40ª live. A gente tem que comemorar cada acontecimento especial e vamos também comemorar os pontos marcantes, né? Então, como esse é o 40º Círculo de Mulheres aqui no Instagram, também tá no YouTube. Esses vídeos são publicados aqui no Instagram e depois eles também vão lá pro YouTube para poder, quem quiser assistir Velocidade 2, tá lá. Então, já garante aí, reduz 1 hora em meia hora e já ouve a nossa visão sobre o livro, sobre os contos, na perspectiva do empreendedorismo e da vida cotidiana. E hoje, olha só, estou aqui, não passei meu batom vermelho, que eu sempre passo, tive que pedir aqui pro marido trazer uma água também, porque não deu tempo, hoje foi corrido, foi a correria, mas vai dar tudo certo. Hoje seguimos normal com a live, tá? Tinha falado até para as convidadas que a gente terminaria um pouco antes, porque na correria do dia a dia, em que a gente tem que se organizar e a gente tem que tá lidando com os imprevistos também, a gente precisa estar preparada para isso. Então chegou aqui a água, tequila não vai sair daqui, marido trouxe a água. Então, nem sempre as coisas, a gente tem que encaixar as coisas para darem certo, né? Mas hoje vai dar tudo certo. 1 hora de live, que eu tinha falado para as meninas, mas já o que tinha depois eu remarquei. Então, a gente tinha uma reunião depois, já remarquei, pra gente poder ter aqui um tempo mais respirado. Às vezes a gente passa de 1 hora, porque o papo é tão bom. E a gente tá no Sapatinho Vermelho, 40ª live, conto do Sapatinho Vermelho. 7ª armadilha. E hoje eu vou convidar aqui a Edith, que não sei, acho que a Aline não vai conseguir participar hoje, que ela tá com uma rinite alérgica. Eu sei como é que é aqui no Rio Grande do Sul, a gente vive nessa assim, tá calor, hoje de manhã tava um calor, eu fui no dentista, saí, tava um calor, quando eu voltei o dentista tava um frio, então essas renites, elas vêm aí, a primavera e tudo mais. Então a Aline, que é a outra convidada aqui do Rio Grande do Sul, que ia participar hoje, vamos ver se ela vai aparecer por aqui. E vou compartilhar aqui com a Aline, porque se ela estiver por aí, ela pode comentar com a gente. Edith, eu já te dou oi. Não estou vendo a tela, estou compartilhando aqui com a Aline para ver se aparece Oi, por aqui. Oi, bem-vinda, Edith. obrigada, obrigada. Edith, então, estamos aí nessa 40ª live, Círculo de Mulheres, que traz tanto conhecimento pra gente, é autoterapêutico, nem sei se existe essa palavra, a gente conversa, a gente fala e se dá conta das coisas que a gente tá falando, que a gente viveu, que a gente tá vivendo, e aí sai daqui, às vezes, tem 2 momentos, a gente até sai da live assim, ai, com o pensamento de, meu Deus, o que que eu fiz, ou o que que eu podia ter feito, ou do pensamento, agora eu vou fazer tudo que vier pela frente. Então, dependendo do conto, ele bate forte, dependendo do conto, ele vai mais leve, mas isso é normal, a gente tem que passar por essas dores para poder crescer, né? Então, para poder se movimentar e conquistar o que a gente quer, né? Movimentar nossos sonhos aí também. E a gente está nessa 7ª armadilha, esse conto dos sapatinhos vermelhos, ele vai até a armadilha 8, mas depois disso ainda tem alguns títulos que ela coloca os subtítulos no final. Então, alguns subtítulos ainda a gente vai seguir fazendo lives desses subtítulos que são mais 3 ou 4, se eu não me engano, acho que tem até são mais 3 subtítulos até o final. Então tem mais 4 lives ainda do Sapatinho Vermelho, que é pra gente encerrar esse capítulo 8 aqui. E essa armadilha 7, que hoje a gente vai falar sobre ela, que vai falando
desde essas armadilhas, a história desse sapatinho, de como ela perdeu ali a criatividade dela através do sapatinho que ela criou. Então, tem uma carruagem dourada que passou por ela e disse para ela: entra aqui que eu tenho tudo para te dar, que eu tenho tudo do bom, do melhor. E ela entrou lá na carruagem, né? Quantas coisas a gente já entrou em carruagem dourada e pela vida, achando que a gente ia ter tudo resolvido. E não é bem assim, né? E aí, vamos pegar aqui a armadilha 7 para Edith, a gente já começar a falar. E eu olhando aqui meus post-its, né? Anotei a armadilha 7, a simulação, a tentativa de ser boa, a trivialização do anormal. Então, eu li aqui. Já no meu primeiro post-it tem tentar ser boazinha. E eu acho que eu vou começar trazendo isso, que é o que eu mais luto todos os dias, é o tal do tentar ser boazinha. Nossa, a minha terapia, toda vez que eu entro na sessão, é para falar, a minha terapeuta fala: tu de novo, tu foi fazer isso? Ela disse: olha bem que tu foi fazer de novo. É muito forte, daí a gente vai lá recapitular nas coisas, né? Por que que a gente tenta ser boazinho o tempo todo, tá ajudando todo mundo, tá fazendo por todo mundo, né? E daí eu vou lá toda vez revisitar minha história e pensar por que que eu quero de novo tá sendo boazinha, de novo, de novo. E é constante, porque é tão forte, né? Uma característica, tem características que são tão fortes na gente que às vezes a gente não consegue, não vai ficar a vida toda resolvendo aquela questão ali, nem sempre vai ser, né? Ó, a Aline mandou aqui para mandar o convite para ela. Então, vamos lá. Vou esperar ela entrar aqui para a gente continuar. Então, essa tentativa de ser boa, né? Ai, meu Deus. Vamos lá. Aline, entra. Convidei a Aline. E aí, Edith? Como que é esse ser boazinha na vida da gente? Então, eu tô pensando nisso e tô também fazendo stories sobre a questão de a mulher agora interiorizar e analisar nela quais são as coisas que ela sente, né? Porque nós deixamos de sentir e agir de uma forma automática para que a gente não tenha trabalho. E esse é o mecanismo da nossa mente, do nosso cérebro. Economizar energia, né? Preservar a vida, economizar energia para preservar a vida, né? E isso faz com que a gente pare de pensar, pare de analisar, pare de sentir, porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Aí a questão de ser boazinha é, você começa a ser boazinha, boazinha, e você começa a perceber que você não recebe o retorno. Aquele retorno que você... Porque, na verdade, ó, gente, vamos ser sinceros. O ser boazinha aqui não é porque você é boazinha pensando no outro. Você quer ser boa para você. Você está fazendo para você. Só que a gente diz que está fazendo para o outro. Fala, nossa, eu fiz tanta coisa para o outro, não sei o que. Mentira! Você está fazendo para você. Por quê? Porque o intuito, lá no fundo mesmo, é receber o retorno, uma recompensa. É você ter a aceitação. Você sempre quer alguma coisa. Ninguém dá nada por nada. Ninguém faz isso. É mentira. Então, na verdade, eu estou olhando para mim. Só que talvez eu esteja olhando para mim pelo ângulo errado, que faz com que eu seja boazinha, não receba aquilo que eu estou esperando e, ao mesmo tempo, aí nesse momento, eu fico frustrada comigo, fico chateada com o outro, vou e brigo. Aí faço um monte de coisas que, na verdade, não estava no meu script do ser boazinha. Ou seja, você está indo contra você, de alguma forma, que você pensa que você está indo ao seu favor, mas você não está. Você está indo contra você para agradar o outro, que no fundo você quer agradar você. Olha que loucura. É um rolo isso aqui. Mas o que está falando aqui, que me chama muito a atenção nesse conto, é o fato de a gente trivializar o anormal. O que a gente faz? Isso vira uma rotina na sua vida, de ser boazinha, você trivializa isso como sendo normal e segue a vida sem questionar.
sem se fazer as perguntas que você precisa fazer para que esse panorama mude. Porque a questão não é o outro, é você, sempre é você. O que você pode fazer por você para que você se sinta bem? E não esperar do outro. E aí vem falando aqui, tem um trechinho, vou ler aqui, ó, na página 279. Ao ser boazinha, a mulher fecha os olhos a tudo que for empedernido, deformado ou maléfico à sua vontade, simplesmente tenta conviver com esses aspectos. À sua vontade e simplesmente tenta conviver com esses aspectos. Seus esforços no sentido de aceitar esse estado anormal prejudicam ainda mais os seus instintos selvagens para reagir, mostrar, mudar, combater o que não está certo, o que não é justo. Então, você para de perceber que você precisa reagir ao seu favor, mostrar quem é você de fato, mudar algo que você precisa mudar para realmente você ter o resultado que você espera. Aquelas coisas que não estão certas, ou seja, você começa a delimitar. Porque nós não dependemos da outra pessoa para nos validar em algumas situações. Nós não precisamos. Porque você já é sua essência, você já é mulher, você já é um ser. Você não precisa da validação de outra pessoa para ser quem você quer ser. Você precisa da sua validação. Só que quando a gente para de observar o que é natural em você e começa a normalizar aquilo que não é natural, aí vem o sofrimento. Não sei se eu fiz entender aqui, falei um monte. Vou falar oi para a Aline, né, Aline? Tudo bem? Tudo bem, amores. Bem-vinda, Aline. Obrigada. Então, já vou passar a palavra para a Aline, mas isso que a gente estava falando, né, desse ser boazinha, eu trabalho muito isso, essa questão nas minhas sessões de terapia, mas eu acredito que sim, que tenha a busca porque eu quero reconhecimento por mim mesmo, mas na minha investigação, né, vendo a minha criança interior ferida, e aí a gente entra nesse outro universo, a minha criança que buscava lá o reconhecimento da minha mãe, ser parecida com ela, ser parecida com meu pai, com a minha mãe, no meu caso, porque a minha mãe sempre foi muito boa com as pessoas, assim, de estar o tempo todo ajudando, estar o tempo todo disponível, e ela sempre me ensinou que eu devia ser também como ela, né? Ela gostava de dizer, e ela gosta ainda de falar, como a Tuti é parecida comigo, então para ela é um orgulho eu ser parecida com ela. Então lá, quando eu busquei, talvez o reconhecimento ia naquela fase que a gente está construindo a nossa identidade ali do 0 aos 7 anos, e eu talvez não tive esse retorno esperado, né? Porque também a criança está ali que não entende nada, e eu esperei algum retorno, e talvez eu não tive, ou eu não percebi esse retorno, né, do reconhecimento. Eu vou ficar a vida toda com a minha criança buscando esse reconhecimento. Vou continuar sendo boazinha, porque eu sou igual à minha mãe, então eu continuo buscando o reconhecimento dela. E é isso eu trabalho muito nas minhas sessões de terapia o tempo todo e vai ser o resto da vida, porque isso a minha terapeuta fala, aquele calcanhar, né, que a gente tem que vai ficando ali sempre, a gente vai girando na espiral da nossa vida e em um momento eu resolvo uma parte, depois eu resolvo outra e tá tudo bem, né? Só que a gente não pode, como a gente estava falando, trivializar esse anormal. Ah, não, eu sou boa e ponto final. Eu ajudo todo mundo e ponto final, né? Encerrar esse capítulo, acho que tem uma coisa nesse sentido aí também. E aí, Aline, tu quer falar pra gente? Pode, se tu quiser também se apresentar. A Aline também é terapeuta, então pode falar aí. Olá, mulheres, boa tarde. Estou um pouquinho aqui congestionada da rinite, começa essa primavera e a rinite me pegou. Mas estou aqui para vocês, vejo vocês, sejam todas muito bem-vindas, né, nesse círculo que traz um tema tão importante e pertinente, né, sobre esse aspecto nosso de querer ser boa demais, né? E ouvindo você falar, Tuti, né, sobre a tua história, a tua jornada, né,
sobre esse aspecto, me vem assim que deixar de ser boa demais fala de aprender a dar limites, né? Limites para essa mãe boa demais que também nos habita, né? Esse aspecto nosso de querer fazer sempre, né, pelo outro, estar nesse lugar de estar sempre resolvendo as questões, se deixando de lado para poder ter esse reconhecimento, né, e se sentir amada, e se sentir pertencente. E isso também fala, né, da nossa responsabilidade enquanto mulheres de dar as mãos para esse aspecto nosso, que é a nossa menina, a nossa criança interior, e aprender, né, a ser boa para ela, né, sair desse lugar de ser boa para os outros, né, e começar a nutrir e a fortalecer esse aspecto nosso, porque muitas vezes é esse aspecto que acaba se manifestando nas nossas relações e na nossa forma de ser no dia a dia, que nos leva para esse lugar que a gente está falando aqui. Então, penso que um dos caminhos para a gente sair, né, dar a volta dentro desse tema, né, é a gente começar a trabalhar cada vez mais essa conexão com a nossa criança interior, né, trazer essa aprovação para essa criança, trazer esse aspecto de se sentir amada, de se sentir pertencente, validar o que ela sente, validar os sonhos dela, né? Deixar ela ser autêntica, deixar ela viver a liberdade dela, de ser quem ela é, né? E se desencarcerar, né? Que é o que a gente falava no nosso encontro, né? Quando a gente se reuniu, que é o que é isso, né? A gente muitas vezes se encarcera, entra nesse lugar de encarceramento, né? Nas nossas relações, fazendo pelos outros, mantendo um padrão para poder se sentir aceita, se sentir amada, mas na verdade a nossa parte mais autêntica, mais genuína, que é a nossa criança interior, que é da onde surgem os nossos sonhos, da onde da onde vem o luminoso, digamos assim, o divino de nós. Muitas vezes ela está lá encarcerada, ela não foi validada nos sonhos dela, nos desejos dela, né? Então, voltar atrás, né, e olhar de novo para essa criança pode ser um caminho para a gente trazer essa liberdade para ela e também trazer essa liberdade para nossa vida, para a gente fazer aquilo que verdadeiramente a gente quer e não aquilo que nos dizem que a gente tem que fazer, né? Ou continuar seguindo padrões, né, ancestrais das nossas linhagens familiares, né? Então, isso que eu queria, por hora, compartilhar. Eu cheguei meio depois aqui, mas... Exatamente. E ontem eu estava falando, ali, trazendo um exemplo, acho, do que é esse olhar para a criança, né? Ontem eu estava falando nos stories, que ontem era 20 de setembro, para quem está assistindo depois, 20 de setembro, dia do gaúcho. E eu nasci no CTG, praticamente dancei enquanto a mãe estava grávida, ela dançava dentro do CTG, depois praticamente nasci dentro do CTG. Depois de um tempo, o que eu fiz, né, com a minha criança? Eu simplesmente, como se eu odiasse o CTG na minha perspectiva, né? Eu olhei para minha criança e disse assim, olha, nunca mais olha para isso porque tu não gosta disso. Então eu bloqueei aquilo da minha vida e não é isso que resolve, né? Isso que a Aline estava falando sobre a gente deixar a criança sonhar. Realmente, me perguntar, né? O que eu queria em relação ao CTG? Não é simplesmente excluir da minha vida, né? Não foi aquilo, eu não quero mais fazer parte porque eu não gosto daquelas regras. Agora eu vou bloquear, vou odiar. E aí a gente acaba indo para o lado inverso, né? Em vez de olhar e aceitar e deixar essa criança viver, peraí, não, o que eu realmente queria? Não, eu aceitei, vivi as tradições naquele momento, mas depois aquilo tudo não faz mais sentido. E tá tudo bem, né? Se perguntar, deixar a criança sentir essa identidade. Naquele momento fazer sentido estar lá, devido à cultura da minha família e tudo mais. Eu vivi aquilo, foi muito importante, mas depois de um passar do tempo, já permitir fazer outras escolhas, né? E aí, a gente querer o tempo todo tá tão boa e a gente acaba entrando, por exemplo, se eu ficasse cultuando mesma coisa em relação à tradição até hoje, eu estaria sendo boa para aquele círculo, para aquela cultura da minha família, mas não estava sendo por mim. Uhum. Quanta coisa a gente entra em relacionamentos, trabalhos, serviços, empregos e tudo mais, que a gente vai deixando o que realmente a gente quer para poder se manter naquilo que era o que a Aline estava falando, se manter naquela sociedade, se manter naquele relacionamento. E eu vou abrindo mão
da minha vontade, de mim mesma, né? Vou abrindo mão, vou me deixando cada vez mais de lado, né? Então é Eu, esse sentimento, né? Eu acho que uma né? pergunta que a gente pode sempre se fazer, né, a todo momento da nossa vida, quando a gente se vê fazendo algo, o quanto de fato eu estou sendo boa comigo mesmo, quanto de fato isso é bom para mim. Acho que é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né, se colocar em primeiro lugar, que é o que a gente fala tanto, se coloca em primeiro lugar, se coloca em primeiro lugar. Mas qual que é a pergunta inteligente que eu posso me fazer para mim mesma? Quanto isso é bom para mim de fato? O quanto isso atende os meus valores e as minhas necessidades? O quanto isso que eu estou fazendo me permite exercitar um lugar de autenticidade e de liberdade interior, liberdade para expressar tudo aquilo que eu sou. Eu acho que isso pode nos ajudar a sair desses encarceramentos, nos questionando, né, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na minha vida familiar, nas minhas relações sociais, tudo aquilo que eu escolho, que eu estou fazendo hoje, como eu estou vivendo, se isso de fato é algo bom para mim. Isso está nutrindo esse aspecto autêntico e verdadeiro que me habita, a minha essência feminina? É uma coisa muito legal isso, porque a Tuti estava falando sobre a terapia que ela está fazendo, né? De entrar em contato com a criança dela, que é a fase onde a gente aprende tudo, né? No meio onde a gente nasce, é ali que a gente aprende como a gente vai viver, como é se relacionar, né? Então, dependendo do relacionamento dos meus pais, o convívio ali da família, como é aquele tipo, a gente aprende isso, fala, aí a criança olha e fala assim, nossa, então é assim que a gente vive, é assim que a gente é amado, é assim que eu sou aceita, então é isso que eu vou replicar. E aí a gente passa a vida inteira replicando isso e não notando, por isso que eu trouxe o exemplo aqui de quando a gente faz alguma coisa para o outro, na verdade a gente está fazendo para a gente e a gente não presta atenção. Essa é uma maneira mais superficial, talvez, de observar como é que está a vida. Depois você vem mais profundo, que é ir para a terapia mesmo, para identificar o porquê, qual é a raiz de tudo isso, onde é que está mesmo o profundo, para que você possa mudar. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinha. Eu precisei, faço terapia assim, desde sempre, né? Desde que eu me separei, na verdade, e para entender, né, esse processo, por que que eu estou me sentindo assim? Por que que essas coisas estão acontecendo? Por que que o resultado que eu quero não está acontecendo na minha vida? Porque muitas vezes eu trivializei o anormal. O anormal para quem? Para mim. Não é o Uhum. anormal que existe aí no mundo. Não é o. Eu acho de uma forma normal, né? Que para todo mundo é politicamente correto, mas é anormal para mim. Só para mim, não é para a Aline nem para a Tuti. Então, é isso que eu preciso investigar, talvez, e com a ajuda da terapia, isso vai facilitar muito esse caminho de observar o que está anormal em mim que eu posso melhorar, né? Que é a história também da experiência aqui que fizeram com os cachorros, né? E de tanto a gente normalizar, a gente começa a acreditar realmente, de fato, que aquilo é assim, tem que ser assim. É a minha vida. Então, teve alguns pesquisadores na década de 60 que fizeram a pesquisa que eles fizeram com cachorros foi para determinar algo a respeito do instinto de fuga do ser humano. Então, eles colocaram um cachorro dentro da jaula e ali eles começaram. Isso é o que está descrevendo aqui o livro, tá, gente? E aí eles colocaram choque na jaula, que estava o cachorro, do lado direito. E o cachorro logo se orientou e foi para o lado esquerdo, para não receber os choques. E aí os cientistas inverteram, colocaram o choque do lado esquerdo e o cachorro também se orientou e foi para o lado direito. Mas teve um momento que eles colocaram choque na jaula inteira. E aí o cachorro, como descreve aqui o livro, primeiro, ele ficou confuso, depois ele entrou em pânico e depois ele desistiu e aceitou. É exatamente isso que acontece com a gente com situações novas, coisas que a gente não consegue compreender. Primeiro a gente fica confusa, tentando buscar uma referência na nossa mente. E agora, o que está acontecendo? E não encontra. Aí depois você fica em pânico, fala, não, eu não tenho referência, como que eu vou resolver isso?
E quando você não consegue resolver, o que você faz? Você desiste. Aí você paralisa. E aí você aceita. Fala, não, eu vou receber choque pro resto da vida. Isso é o normalizar. Mas a experiência não termina aí. O que eles fizeram depois de um tempo? O cachorro aceitou, deitou, ficou recebendo choque ali. Eles abriram a jaula. E a esperança deles, o que eles imaginavam que ia acontecer é que o cachorro saísse correndo da jaula. Mas não, o cachorro não saiu correndo dali. E a questão é que, no nosso caso, nós mulheres, como descreve o livro aqui, a partir dessa experiência, os cientistas levantaram a hipótese de que quando um animal é exposto à violência, ele apresentará a tendência a se adaptar a essa perturbação. De tal forma que quando a violência para ou ele tem acesso à liberdade. Peraí, gente, que eu estou perdida aqui. De tal forma que quando a violência para ou ele tem acesso à perturbação, de tal forma que quando a violência... Gente, eu estou perdidinha. Acesso à liberdade, o instinto saudável... Ah, eu estou confusa aqui. Sabe o que acontece? Gente, é muita marcação, ó. Eu marco com caneta, eu marco com marca-texto, vira uma confusão aqui. Que trecho. Aí o instinto do cachorro ou do ser humano de fugir, que essa era a esperança, né, deles, é extremamente reduzido. Em vez de escapar, o animal fica paralisado. E nós, não é que a gente vai passar pelos choques e nada disso, mas isso acontece na nossa vida em pequenas coisas que a gente para de prestar atenção. Aí continua, em termos da natureza selvagem das mulheres, essa trivialização da violência, assim como os cientistas subsequentemente denominaram aprendizado de impotência. O cachorro se sentiu impotente. Ele cedeu. E isso aconteceu, por exemplo, quando eu estava falando nos meus stories sobre o meu primeiro relacionamento de casamento, eu fiquei dessa forma. Eu fiquei impotente. Por quê? Porque eu normalizei algumas coisas que eu aprendi lá no passado, enquanto criança, de como era ser casada. Deixando de observar o que é normal para mim. O que é que serve para mim. E aí eu passei 20 anos nessa normalização, né? Do anormal, mas infeliz. E chegou uma hora eu deitei. Eu cedi. Até que eu acordei. Isso não traz aqui na jaula, mas até que a gente acorde em um determinado momento, talvez com problemas físicos, problemas de saúde física mesmo, onde isso é o último alerta que a sua biologia física vai trazer para você como sinal de que tem alguma coisa que está errada. E não é isso que a gente quer que aconteça com vocês, né? Então, por isso que a Tuti vem trazendo esse livro, né, e esses contos para ir despertando na mulher esses alertas. Falar, não, ó, tá passando isso comigo e talvez seja melhor eu agir de uma outra forma, fazer diferente, para que eu não tenha que sofrer as consequências mais graves no futuro a respeito dessa normalização, né, do anormal que é a sua vida selvagem, a sua essência. É isso. Olha que interessante, né? Tu estava falando e aí eu estava aqui refletindo o quanto é normalizado o fato, né, de a gente se encaixar, digamos, nisso que não é normal para nós. Né? Ninguém fala pra gente, na verdade não é estimulada a viver o nosso lado instintivo, selvagem como mulher. É esses espaços aqui que a gente está tendo, é os círculos de mulheres, é estar junto com outras mulheres, é poder construir um diálogo, né, onde você pode ser você mesma, compartilhar, é nessas trocas que a gente tem a oportunidade, de fato, de entrar em contato, seja num ambiente, em um set terapêutico, seja mesmo num círculo de mulheres, para começar a reflexionar e começar a perceber se realmente eu estou... como é que é o termo que ela usa aqui, né? Que eu estou normalizando aquilo que não é normal para mim.
né? Que não é o que eu quero de fato viver. Mas é que falam tanto que tem que ser assim. Eu quero trazer um exemplo para vocês agora, que eu me recordei. No dia do meu aniversário, né? Tava aqui reunida com várias amigas da infância. E todo mundo dizia assim pra mim: tá na hora de tu ter filho, Aline. Tá na hora de tu ter filho. Tu já tá com tantos anos, tô com 36. Tá na hora de você ter filhos. E aí aquilo assim, né, tipo, bom, isso é uma escolha minha. Quem é que disse que a mulher que chega aos 36 anos ela tem que ser mãe? Mas aí eu vi assim, que a forma como as minhas amigas que me amam, que são minhas amigas de infância traziam, é porque é uma coisa que não se normalizou, que a mulher tem que ser mãe, ou que a mulher tem que, dentro de um período, né, conceber um filho. E aí uma outra irmã que tá nesse mundo, né, ela falou assim, bah, Aline, quase que eu ia dizer para todo mundo parar de falar disso, porque isso é algo tão teu, se tu quiser ou tu não quiser ter, isso é uma escolha tua, né? E aí, tipo, ela foi para esse outro lugar de não normalizar esse lugar que dizem pra gente que tem que ser desse jeito, né? E é uma coisa tão simples, porque a gente faz isso umas com as outras, às vezes, sem perceber, quando a gente impõe padrões do que é uma mulher ou de como uma mulher tem que ser. E não é que a gente faça isso por mal, né? Na verdade, a gente não é estimulada no nosso instinto, no nosso lado selvagem, a realmente validar aquilo que cada uma quer ser, quer viver, quer colocar enquanto sua essência. A gente é acostumada a seguir um padrão. E aí, quando tem uma que talvez está fugindo desse padrão, é a ovelha negra, né? Isso gera até um estranhamento para as pessoas, né? Quem aqui que está nesse mundo do autoconhecimento muitas vezes não se sente um peixe fora d'água, né? Por estar justamente questionando esse lugar de normalizar as coisas, de não, eu tô indo contra a manada, supostamente, né? Mas eu tô indo, não, tô indo em direção ao que é uma verdade para mim. Então, vejo que a nossa jornada, também enquanto indivíduo, é que a gente possa cada vez mais encontrar essa individuação, né? Que a gente possa ser a gente de fato, quem a gente é em essência, né? Manifestar os nossos desejos, manifestar os nossos valores, se comportar de acordo com o que a nossa alma, aquilo de mais profundo e precioso cada um traz dentro de si. E não aquilo que nos rotularam enquanto mulher tem que ser aqui na sociedade. E aqui tem o trecho que ela fala assim, né? Que é onde Ai, me esqueci o nome da... Edith? A Edith falou. Ela começou a ler o trecho, né? Em termos de natureza selvagem das mulheres, é essa trivialização da violência, assim como o que os cientistas subsequentemente denominaram aprendizados da impotência, que não só influencia as mulheres a lidar com parceiros alcoólatras, patrões exploradores e grupos que se aproveitam delas e as importunam, mas também faz com que elas se sintam incapazes de se erguer para apoiar aquilo em que acreditam profundamente. Sua arte, seu amor, seu estilo de vida, sua preferência política. Então a gente tem que começar também a se perguntar, né, o que eu de fato acredito profundamente. Porque quando eu nem sei o que eu quero, quando eu nem sei o que eu gosto, eu vou continuar presa aqui dentro desse cárcere, eu vou continuar nessa situação de impotência. Então, o movimento do autoconhecimento também começa a entrar em contato com essa mulher selvagem e descobrir o que essa mulher que me habita, qual que é a arte dela, o que faz os olhos dela brilhar, aonde que ela sente que ela vive a potência dela, o que faz sentido para ela. E isso, quando ela se conecta com essa criatividade sagrada, com esse instinto, com esse aspecto selvagem dela, ela ganha força também para poder sair desse lugar da impotência, para sair desse lugar de trivialização da violência, né? Da trivialização do que é normal. E tu estava falando dessa questão do filho, né? Agora acabou de. Foi ontem que teve a história que está repercutindo muito. Não sei se vocês viram, mas está em toda a internet a história da Cláudia Raia estar grávida aos 55 anos. Não vi. A Cláudia Raia está grávida com 55 anos. Ela engravidou normal, ela não fez nenhum tratamento nem nada. Isso, quando a gente não está, quando a gente está trivializando o normal,
E começa por um ponto que a Aline falou, quando a gente está julgando, né, as outras mulheres também. Nesse momento, quando tu vê uma notícia dessas, a tua cabeça já vem o quê? Vem várias coisas que tu aprendeu naquele convívio, né? Como uma mulher vai ficar grávida com 55 anos, vai ter problema, não vai nascer, vai perder essa criança, vai... Vem milhões de coisas, tá louca, né? Vai ser com 70 anos, o filho vai estar com 20. Vem vários pensamentos, que é esse do quando o cachorro deitou ali e ele tá. Tudo bem, eu não vou sair daqui. Eu nem me pergunto se ela não pode ser mãe com 55, por quê? Quem disse que ela não pode ser mãe? A gente nem se pergunta sobre essas coisas e a gente acaba tanto julgando a outra mulher que não quer ter filhos, porque a gente acha que eu preciso ter alguém para me cuidar quando eu tiver com 70 anos, 80 anos. Porque foi o que a gente viu, né? Minhas avós sempre disseram isso. Tem que ter um monte de filho para poder ter algum para cuidar de mim quando eu tiver com 80 anos. Esse pensamento, né? A gente ouviu isso. Então, aquele momento que a gente deitou lá, ouviu das nossas avós, viu as nossas mães em casa, viu as nossas mães naquela mesma. Ninguém na internet também, ninguém trabalhando na internet, ninguém divulgando o seu trabalho na internet. Tu fica naquela ali, eu deitar e vou ficar, eu nem me pergunto nada. Realmente eu preciso ter filhos até os 36, 37, 38 por aí, porque depois não vai mais dar certo. Depois eu viro uma mulher que, como se eu não tenho mais tempo para nada. Aí vem aquela sensação, né, da mulher com 50 e poucos anos, 60 anos, que não se vê como, não consegue empreender, não consegue trabalhar numa coisa nova, porque não se vê capaz, porque realmente foi aquilo que a gente ouviu, né, naquele período ali. Então, a gente começar por esse olhar do tipo, olhei a notícia da Cláudia Raia, grávida com 55 anos, que veio uma grande reflexão para as mulheres, né, que é possível sim, não tem idade, e que a gente que coloca na nossa cabeça também essa questão da idade, que ela pode, qualquer uma de nós pode decidir e vai depender do seu corpo, da forma que você lidou a vida toda com o seu cuidado. Isso é reflexão. Peraí, eu não vou julgar a outra, não vou julgar as outras. Peraí, primeiro eu vou olhar para mim, o que, que eu realmente quero, né? O que, que realmente a minha identidade está dizendo? Eu quero ter filhos ou não? Por que eu quero ter filhos? Ou por que, que eu quero trabalhar com isso ou aquilo, né? A gente se permitir isso que a Aline estava falando, da autenticidade, dessa identidade, da gente poder ouvir, porque senão a gente fica... Realmente, quem tem empresa fica naquela situação assim, fazer uma empresa igual às outras, né? Porque realmente tu não se permite se perguntar o que que tu quer colocar ali, né? Qual é a parte de ti que vai respirar naquele negócio ali. Então, não tem espaço para isso, é como se não tivesse, a gente fica como se fosse um robô, né? Sempre fazendo as mesmas coisas que a gente já viu, e não tem Sim. espaço para perguntar sobre o que seria bom para nós, né? Com certeza. E outra coisa agora que também falando, me lembrei, né, da questão do trabalho, né? Acho que não sei se tu trabalhou no serviço público, alguma coisa, mas eu, né, quando eu saí do serviço público, ninguém me incentivou. Imagina! Como é que tu vai fazer isso, né? E aí, para algumas pessoas próximas de mim, né, para um ideal da sociedade, meu Deus, isso é maravilhoso. Tu tá indo contra a manada, né? Tu tá indo contra o certo, garantido. Mas e aqui não é uma questão de falar de quem está ou não, né? Mas é assim, para mim naquele momento, talvez nesse momento da minha vida não fazia mais sentido. Isso estava indo contra a minha vontade, né? O que é o normal para mim, o que alimenta a minha alma. E não é sobre a profissão, né, que eu atuava como fisioterapeuta, mas é sobre qual que era o meu estopim dourado, como no livro da Clarissa também, que é o Ciranda das Mulheres Sábias fala, né? Aquilo ali já não alimentava mais o meu estopim dourado, né? Que é esse ímpeto criativo, essa força criativa que me habita. Então, sim, eu fiz essa escolha. E aí eu me recordo que, sabe aonde que eu senti o maior medo de um julgamento, né? E agora me veio assim essa lembrança, o dia que eu estava diante de um fogo, tomando essa decisão, fazendo um rezo, assim, eu pensava no que a minha família ia pensar. Tipo, uma parte minha que tinha uma lealdade, né? Meus pais são empreendedores, eles têm um comércio, trabalhei desde pequena com eles. E eu fui para os concursos porque era aquilo ali, era o melhor diante daquela situação que eu tinha, né? Ou eu tinha um consultório, empreendia, ou eu então... como eu tinha algumas crenças em relação sobre empreender, porque a vida toda eu empreendi desde criança com eles, então eu optei pela questão do concurso.
E naquele momento ali me veio muito, né? Mas era um medo não só de que vinha dessa família aqui de origem, mas também de toda uma ancestralidade, né? Do medo de escassez, do medo de falta, né? Do que é estável, do que é seguro. E o mais bonito foi perceber, né, que na verdade minha família ela nunca me desapoiou, né, ou disse que não, pelo contrário, né, eles respeitaram a minha escolha. Então, na verdade, às vezes a gente mesmo está encarcerada nessas crenças, né, que a gente aprendeu daquilo da forma como a gente se constituiu e que não vem só lá do 0 aos 7 anos de idade. Assim, vem desde o momento que nós estávamos no ventre da nossa mãe, vem tudo aquilo que a gente traz num contexto histórico, né, de talvez para quem acredita aí de vidas passadas, da nossa alma também. Então, tudo isso é como que um conteúdo, uma memória que às vezes fica passando, né, por nós, digamos assim, e fica nos fazendo a responder, fica nos conduzindo a ter respostas na vida. Então, é aquilo que a gente experiencia aqui, que a gente ouve, mas também tem às vezes uma carga, algo que vem de algo maior, que vem de uma história maior, de tantas outras mulheres, digamos assim, né? E isso faz com que a gente responda dessa forma, nos encarcerando, nos mantendo em lugares, ou fazendo esses movimentos, mas com medo, né? E tá tudo bem sentir medo, porque às vezes a gente vai ser a pioneira, vai ser aquela que vai dar o primeiro passo. Mas é importante a gente dar esse primeiro passo, porque quando a gente dá esse primeiro passo e começa a colocar limites e começa a viver a nossa verdade, a gente também está permitindo que as próximas mulheres, né, nas gerações seguintes, também se autorizem a fazer esses movimentos. Eu estava pensando aqui, você falando do medo, né? E o medo, como é uma emoção básica nossa do ser humano, ele sempre vai existir. E ele existe porque ele tem uma finalidade de proteger a gente, né? E aí, no meu stories, até coloquei, né? O medo, por exemplo, de você atravessar uma rodovia em pleno movimento. Claro que esse medo vai assegurar que você continue viva. E esse medo é bom, mas tem o medo imaginário, né? Que é aquele medo fantasioso, né? Que a gente cria para a gente talvez não tomar alguma atitude. E aí, você também falando do trabalho, eu lembrei agora que eu com a ajuda da Tuti, minha mentora, para empreender no digital, né? E lançar, né? Lançar uma mentoria, lançar uma imersão para mulheres que estão se sentindo sem um caminho para seguir depois da separação. E esse medo veio o tempo todo, mas aí conforme eu vou executando os passos que a minha mentora Tuti vai me dando, aí eu falo assim, nossa, não é que é fácil? Eu pensei que ia ser mais difícil. Mas por quê? Porque quando vem o medo, eu procuro referências na minha história, né? Que nem você está falando, Aline, eu vou procurar referências na minha história de algo parecido para que eu possa ter um suporte para eu agir. E aí eu não encontro essa referência, porque é novo o digital, é novo eu querer trabalhar. Quem da minha família era terapeuta? Ninguém. Quem da minha família trabalhava no digital? Ninguém. E é como você também falou, eu vou ser a pioneira que vai começar, que está começando a fazer isso. Então eu tenho que procurar em mim isso. E aí tem um outro trecho do livro que fala aqui a respeito de nós contemplarmos a floresta, na página 281, no parágrafo 3. De nós contemplarmos uma floresta e ver nela um lar, para que todos nós, seres humanos, possamos habitar. A gente parou de contemplar isso. E é isso que eu estou resgatando agora com esse meu novo trabalho. Contemplar uma nova possibilidade na minha vida para que, junto com a ação, eu possa ver que sim, é possível. Mas para isso precisa a ação. E depois ainda fala aqui, né? Que outros podem contemplar essa mesma floresta, mas não conseguir ver árvores e nem nada de bonito assim. Olha lá, para mim é normal isso aí. Mas por quê? Porque a condição da pessoa hoje, vamos supor, da minha condição quando estava casada, a minha circunstância da vida era, eu tenho dinheiro, eu tenho uma vida boa. Para que eu vou ficar contemplando uma outra coisa? Meu, fica quieta.
aceita que tá bom já. Mas o normal em mim ainda tá gritando. Que é, ainda que eu tenha essa vida confortável, eu quero mais. Eu preciso mais para me sentir viva. Eu preciso mais para eu ser uma pessoa mais segura. Que isso de ter dinheiro no bolso não está me assegurando mais. Faz por um tempo, mas depois não faz mais. Por quê? Porque não é da essência. E aí é que a gente começa, talvez, ir em terapia para tentar entender como é esse processo na gente. O medo de contemplar, de observar e de agir. Né? Falar assim, não, aquela floresta tem árvores lindíssimas, tem outras possibilidades, eu posso sair dessa minha carruagem aqui e avançar até lá. E vai ser passos que nunca eu não tenho referências nas minhas células, na minha parte cerebral, de pessoas que fizeram isso. Então, eu vou ser a pioneira agora e eu vou me aventurar nisso aí. Para experimentar. Exatamente. E eu posso dar um primeiro passo em direção a ela e perceber e falar, não, não é isso que eu quero. E eu posso voltar, tudo bem, mas eu preciso experimentar. A questão é Exatamente. experimentar, né? Então, o convite é se perguntar o que que me faz eu me sentir viva, né? Aonde que eu encontro essa conexão com a minha energia vital, com a minha energia criativa, onde que eu sinto que eu vivo minha potência. Escutar essa voz dentro de mim, essa intuição me contando isso, e às vezes eu vou precisar de um longo caminho até descobrir e ter clareza total disso. E o próximo seria experimentar, né? Não esperando uma perfeição, né? Experimentar sabendo que eu sou livre para ir e vir, fazer quantas vezes eu quiser, né? Que a vida é minha e eu tomo conta da minha vida e faço as escolhas que eu quero. E isso é se autorizar. E assim a gente pode construir uma vida plena, que é também o que a Larissa fala, né? Construção de uma vida plena. O que que é uma vida plena para mim, né? O que que é uma vida plena para Tuti, o que que é uma vida plena para Edith. Cada uma tem a sua percepção de estar vivendo uma vida plena. É Que a por gente isso que tem esses possa, círculos, né? Para exatamente, autorizar, né, ou as mulheres que estão assistindo a começar a dar esses passos, né? Porque eu não recebi essa autorização na minha família, nem no meio que eu vivia, nem no trabalho, nem social, amizade, eu não recebi. Eu estou aprendendo e nem agora as também. nossas mães não receberam, e nem as Exatamente. nossas avós não receberam, e nem as nossas bisavós não receberam. A maioria delas aprendeu a fazer aquilo que diziam que deveria ser feito, e não de fato aquilo que elas gostariam de ter feito e vivido. Então a Eu não gente estou está falando de uma podendo maneira escolher diferente. pejorativa, né? Essa autorização, o que a gente fala, é esse reconhecimento de um território novo, né? A gente mostrar, que nem a Tuti está fazendo esses círculos de mulheres, é mostrar que é possível um novo roteiro na sua vida, que tem outras mulheres que estão fazendo e que você pode fazer também, né? É essa autorização que a gente fala, né? Não é de uma forma Sim, pejorativa, assim, tipo, eu fui impedida de agir assim. Não, não é. Porque a gente só a nossa família, as nossas ancestrais, elas também não receberam. E não receberam porque não tinha. Só isso. sim, Só que sim. agora a gente está recebendo porque agora a gente tem com esses círculos. E a gente vai permitir que outras que venham depois de nós, nossas filhas e pessoas que nos conheçam, a gente permite que isso aconteça na vida delas também. Esse trabalho dos círculos e etc. é trivialização. Na verdade, a gente está fazendo aqui, está fazendo uma trivialização desse normal, do nosso realmente Do normal, que é nosso o normal. como a Clarissa fala aqui. Com a repercussão do instinto ferido, rejeita-se essa civilização do que é revoltante e violento. À medida que o instinto se restaura, a mulher selvagem retorna. Então, a mulher selvagem lá nas nossas bisavós, nossas avós, antes lá ainda, no início era vivo, depois se tornou trivial não a mulher aceitar todas as regras, padrões, etc. que foram colocar. Agora a gente está
trazendo uma trivialização disso, né? Quanto mais mulheres estiverem em círculos e ouvindo umas às outras, julgando menos as outras, mais a gente vai trivializar essa mulher selvagem, né? Esse falar da mulher loba, da mulher selvagem, do que a doutora Clarissa fala, de ler esse livro, que às vezes é tão denso, é tão difícil, né? Mas que quando eu vejo outras mulheres também lendo, é possível eu ler. É possível eu ler uma página dele, deixar ele ali, um dia eu vou ler outra página. E tá tudo bem, né? A gente não se cobrar também dessas aceitações, dessas coisas, mas o que eu vou fazer para realmente ser quem eu quero ser? E fazer as coisas que fazem sentido, né? Mudar essa repercussão. Eu acho que é trazer essa trivialização desse normal que a gente está falando aqui, né? Do que realmente a gente quer ser, né? Sim, Como eu e quando a falei, gente fala desse anormal, né? Cada uma vai ao encontro do seu anormal. E esse caminho que cada uma vai escolher vai ser distinto, não vai ser igual. O encontro do que é normal para mim, né? O meu encontro até chegar nesse lugar, encontrar esse lugar, vai desprender de mim uma trajetória, um caminho, algumas escolhas, que vai ser diferente para cada uma de vocês. Olha que coisa interessante. Isso também já é desencarcerar, senão a gente também está encarcerando o que é o autoconhecimento, o que é a espiritualidade, o que é o sagrado feminino, e a gente está dizendo que é só desse jeito que eu posso chegar em tal lugar. Na verdade, não é isso. A gente pode usar as várias ferramentas, as várias ideias, né? Tem os gurus que explicam como que você pode se tornar uma melhor pessoa para você mesma. Mas você pode até usar algumas partes dessas receitas, né, pré-prontas aí. Você usa algumas partes que servem para você e as outras você exclui. E você vai usar os momentos que servem mais para você. E ok, tá tudo bem, não tem problema nenhum. A questão é a gente continuar caminhando para normalizar o que é normal em você. Pra Só, gente. né? Só isso. O que é a sua essência? Sobre o que ela está falando? O que ela está querendo dizer para você? Só isso. Não é nada assim estrambólico, nem absurdo, né? A gente dá voz para nós mesmas, né? a gente não pode entrar numa outra cobrança, né? O autoconhecimento é entrar numa outra cobrança, né? E eu já me peguei, talvez vocês já tenham também entrado nisso, do tipo assim, a gente aprendeu que agora aprendeu que existe as luas, né? Elas estão ali, representam os nossos ciclos e tal, e a energia da lua crescente, minguante e tal coisa. E eu tenho que estar naquele estado na lua minguante. Se eu não tiver, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Como eu não estou pensando nesse ponto dele. Como eu tenho energia de trabalhar muito na lua minguante, por exemplo. E eu me cobrava muito por isso. Como que eu não tô com vontade de ficar quieta na lua minguante? Que eu deveria, se tá todo mundo ficando. Daí eu tô acabando, de novo, eu tô trazendo o que era normal para outra cobrança. Para cobrar agora estar dentro do Desse ciclo. padrão. Nesse padrão que a gente já aprendeu, então, isso que a Edith falou, acho que as receitas, acho que eu e a Edith sempre conversamos bastante sobre isso, a gente recebeu a receita lá, aprendeu a usar mandala, mas é usar a mandala do nosso jeito. Se eu vou usar uma primeira vez do jeito que eu aprendi, tá tudo bem, eu vou aprender como aquela pessoa, mas agora eu vou trazer para o meu jeito, e não é me cobrar ou eliminar, né, que é aquele ódio, agora eu vou eliminar isso aqui da minha vida, porque eu não consigo fazer do jeito que a pessoa ensinou. Mas eu vou olhar e vou dizer, peraí, agora eu vou usar a energia da lua da forma que eu estiver, vou usar a mandala da forma que eu achar melhor, vou usar os rituais da forma que é legal, então usar muito mais isso que faz sentido, né? Muito mais assim, o guia daquela trilha que eu vou percorrer, tem aquele guia, mas tem um momento que eu vou fazer diferente, um pouco diferente, que é com o meu jeito, e aí que a gente vai colocando a nossa identidade e essa autenticidade para fora, né? Não é trazendo uma cobrança aí pelo autoconhecimento, que tem que ser assim, assim, assado. Né? Senão a gente vai... É aí que entra o que esqueci o nome dela. Fala aí. Aline. Aline. Tudo bem. É o que você estava falando sobre ouvir a intuição e usar a criatividade, né, Tuti? A gente agora elaborar a nossa forma.
dentro dessa ferramenta, né? Ah, gostei dessa ferramenta, mas eu vou elaborar a minha forma, aquela que serve para mim, para que eu possa fazer o uso dela, para que eu possa ter benefícios com ela, né? Exatamente. E é Aí, isso que ela vai agora fazer. ficou bom. Vamos Eu acho que é escrever. isso. Opa, olha aí, tô cheia de post-it no rosto, não sei como é que eu Isso que eu fiz tô isso. falando. Põe de novo para a gente marcar umas coisas aí. Vamos, anota tudo isso que a gente tá falando agora, muito, para ficar mesmo Ah, eu tô quando quase fala sem de bateria aqui, deixa eu pegar o carregador. Não sei se nós vamos já finalizando, que tu tem... já vamos finalizando, então, que ela vai falando ali pro final dessa armadilha, ali no último trecho. Vamos ver o que ela fala aqui. Elas podem se sentir sem esperança, e muitas vezes como um bebê que chorou, chorou, sem nenhuma ajuda humana se oferecesse. Eles podem adotar um silêncio mortal, desesperançoso, segue-se o cansaço e a resignação. A jaula está trancada, né? Isso que a gente falou lá no início da criança interior está buscando um reconhecimento, e às vezes ser boazinha para poder buscar um reconhecimento tem a ver muito com isso que ela está falando aqui, da gente ter chorado lá na infância, nossa criança ter chorado em algum momento, a gente não. Alguém demorou para chegar e aquilo ali vai ficar marcado no nosso DNA, aquela falta de alguém. Eu chorei, 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 e ninguém chegou ali. Então a gente vai a vida se adaptando, buscando alguma coisa, mas agora, como a Aline tinha falado também, olhar para essa criança, aceitar o que ela viveu lá, conversar com ela e dizer, ó, tá tudo bem, hoje estamos juntas, aqui existem outras mulheres junto com a gente, que é dentro da gente mesma, nossa mãe boa, boa que está aqui dentro, a criança interior, a mulher selvagem, a nossa anciã. Então, existe um grupo de mulheres também dentro de nós, né? E a gente deixar se libertar isso e agradecer muito as meninas por estarem aqui, a Aline e Edith, sempre parceiras aí dos círculos. E semana que vem, terça-feira, tem de novo às 13 horas, Las Lobas Círculos. Ah, deixa eu só falar uma coisa aqui que é muito legal. A gente fazer a chamada do próximo círculo, que essa vai ser boa, hein? A dança descontrolada, a obsessão e a dependência. Esse é o tema do próximo círculo. Esse vai ser bom, hein? Eita. Ai, Aline, quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer pela oportunidade. Sinto tão rico esses espaços assim para a gente partilhar, né? E o quanto essa troca ela nos ajuda a crescer, né? Por isso a importância dos círculos, desses espaços, sejam online ou presenciais. Eu acho que é um caminho para esse despertar em massa das mulheres, né? Na verdade, nós já somos mulheres despertas. O que a gente precisa é acender a nossa luz interior para iluminar aquilo de bonito que já trazemos dentro de nós e colocar esses dons, esses talentos no mundo, né? Porque todas nós nascemos aí para viver a nossa potência aqui na Terra. Então é isso. Gratidão, amores, pelo convite. Gratidão, menina. Mais uma vez. Beijo, todo mundo. Beijo. Beijo. Até o Gratidão, próximo. Gislene, pela presença aqui.